O velho casarão do Horto era o local preferido do padre Cícero Romão Batista para os seus retiros espirituais. A inauguração como espaço museológico só veio a acontecer no dia 1º de novembro de 1999, em parceria com a Prefeitura de Juazeiro, sendo o prefeito municipal interino na época o Dr. Mauro Sampaio. Atualmente, o Museu Vivo Padre Cícero é um dos maiores centros de devoção do Brasil. A religiosidade é muito marcante na cidade de Juazeiro do Norte. Milhões de devotos dirigem-se ao município para orar, pedir graças e pagar promessas. O museu recebe em média 2,5 milhões de visitantes por ano, de todo o Brasil e também do exterior, sendo um dos principais centros de visitação da região do Vale do Cariri e também do Brasil. O espaço chamado comumente de Casarão Padre Cícero ou Museu Vivo Padre Cícero contém em seu acervo peças que retratam personalidades históricas marcantes de Juazeiro do Norte, reproduzidas em tamanho real com resina de poliéster. Seu atual acervo abriga em 5 ambientes, réplicas em tamanho real do Padre Cícero e de pessoas que eram de sua convivência cotidiana, como a Beata Maria de Araújo, a Beata do Milagre, Beata Mocinha, a Joana Tertulina de Jesus, Terezinha do Padre, a irmã adotiva dele, José Marrocos, o primo, Aureliano Pereira, o romeiro, amigo do Padre Cícero, e Dr. Floro Bartolomeu, braço direito do Padim. Também faz parte da exposição do museu as peças de ex-votos, que são as promessas dos fiéis, os pedidos e graças alcançadas, que retratam a fé e devoção dos romeiros ao Padre Cícero. Ainda compondo parte da exposição, temos alguns objetos que pertenceram ao Padre Cícero, além de enormes acervos de fotografias dos visitantes que são expostas por todo o casarão. O Casarão Padre Cícero é um local de memória histórica e religiosa, que possui grande significado para os romeiros, além de representar um marco importante na vida do vigário, que mudou a história do povo caririense. Sua construção é datada entre o final do século XIX e início do século XX. Localiza-se no alto da atual colina do Horto, ou Horto Padre Cícero, que posteriormente foi chamado de Horto das Oliveiras ou ainda Catolé do Horto. A sua construção é datada de 1907. Nesse período, o espaço era procurado pelo Padre Cícero e beatos que lhe acompanhavam em momentos de oração e meditação. O espaço foi usado para fins religiosos, pois encontrava-se distante da vida agitada da cidade. A arquitetura da fachada do casarão demonstra um pouco sobre a imagem do Padre Cícero quando nos referimos às suas posses. Nas paredes do casarão encontramos eiras e beiras, ou seja, adornos decorativos que demonstram que quanto maiores, mais bens econômicos o proprietário do imóvel possuía. Os bens do Padre Cícero eram fruto de doações que recebia dos romeiros, devotos, grandes fazendeiros e amigos. Vale apontar ainda que Padre Cícero nunca se apegou aos bens materiais, e tudo o que o mesmo possuía sempre era destinado aos necessitados. Devido a essas atitudes, a ação de receber com uma mão e doar com a outra acaba sendo uma de suas marcas registradas. Após a morte do Padre Cícero em 1934, o casarão ficou fechado por 5 anos, sendo reaberto depois com a chegada dos padres salesianos ao Juazeiro, quando passam a tomar conta das obras que haviam iniciadas pelo Padre Cícero e administrar os prédios e espaços religiosos, os quais ele deixou em testamentos sob os cuidados da Ordem Salesiana. Falando em 1939, com a chegada da Congregação Salesiana em Juazeiro, o Casarão Padre Cícero foi aberto como local de memória. Na época não havia ainda registro como museu, pois sua ata de fundação só veio a ocorrer anos depois. No entanto, o Casarão do Padre Cícero, que foi por ele utilizado como local de retiro espiritual, acolhida e oração, não deixa de receber os devotos da Mãe das Dores, como ele costumava denominar os romeiros, que aqui visitavam e ainda visitam.